Passado esse período, já é possível avaliar os impactos da norma no aprendizado, também na convivência e nos desafios da comunicação e da educação. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a professora e pesquisadora nas áreas de educação e saúde, Alessandra Novak. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Keltrin. Alessandra, qual a sua avaliação, então, da implementação dessa lei? Então, nós temos dados estatísticos aí que comprovam, a eficácia, a efetividade dessa lei. Mas ainda quando a gente vai para a prática, as coisas não são tão simples assim. Nós temos inúmeros desafios, independente de ser escola pública, escola particular, são estudantes, jovens, crianças, e é muito engraçado quando a gente viu a fala da estudante, Dois mundos. Olhem o que eles criam, Não existem dois mundos, A vida é uma só, nós vivemos em um único mundo, seja ele virtual ou real. Então, apesar desses dados, que são importantes, ainda a gente enfrenta desafios de infraestrutura para guardar esses celulares, porque as crianças e adolescentes, eles chegam na escola com o celular. Então, qual que é a responsabilidade que a escola tem com esse objeto? Então, existe esse desafio de guardar, existe o desafio de você também controlar, seja no momento de sala de aula, seja nos intervalos. Então, existe toda essa questão de infraestrutura, de fiscalização. Eu não gosto de usar muito esse termo, porque a escola ela tem que ser um ambiente de educação, de aprendizagem, não de fiscalização ou de punição. Mas a gente tem essas dificuldades. Então, nós precisamos utilizar esses recursos como ferramentas pedagógicas. E, claro, a proibição ela foi uma coisa importante e remediativa, mas nós precisamos educar para o uso, porque quando o estudante sai da sala de aula, ele sai da escola, ele se defronta novamente com esse objeto. E aí? Uma das alunas também falou sobre essa relação. Mudou, de fato, na questão do relacionamento? Sim, com certeza, Agora eles têm mais tempo para olhar um para o outro, para conversar um com o outro. E a gente volta àquilo que é o propósito da escola, A socialização, o lidar com o outro, o aprender com o outro, porque nós somos seres sociais e nós aprendemos uns com os outros. E o celular, ele tirou isso da gente. Então, é um resgate social, humano, muito importante. E como a escola tem lidado? Porque para muitas atividades, para muitas situações, o celular ou o tablet é um recurso. Como é que a escola tem administrado isso? Então, aí é importante a formação do professor quanto a olhar para esse recurso como uma ferramenta de apoio pedagógico, para práticas de ensino e que vai apoiar. Então, planejamentos, atividades bem orientadas para que os estudantes eles usem dentro daquele tempo, com aquele propósito, com aquele objetivo de aprendizagem. Terminou a atividade, pronto, todo mundo guarda, está tudo certo, seguimos. Então, é a educação para o uso. E nós falamos, eles são nativos digitais, já nasceram com essa ferramenta, mas assim, muitos deles não sabem utilizar uma planilha simples de Excel, que é uma ferramenta importante. Então, até que ponto, esse nativo digital também ele sabe usar com potencial todas as potencialidades que existem nessas ferramentas. Falando em potencial, justamente aí nesse último ano e meio, a IA explodiu, o uso da inteligência artificial. E aí eu pergunto também como que a escola tem lidado com isso. Outro desafio, o uso da inteligência artificial, por quê? Existe a necessidade de uma capacidade de análise daquilo que a IA nos traz. Porque a IA, ela é uma inteligência, entre aspas, porque ela busca informações já criadas ali, ela vai construir esse repertório para a gente. Mas é importante que a pessoa que faz essa busca, que faz um prompt e recebe isso, tenha essa capacidade de análise para ver se de fato aquilo que a inteligência artificial está trazendo é verdade. E os estudantes nem sempre, muitos deles não têm essa capacidade de análise e compram como verdades aquilo que a IA traz. E acabam substituindo o próprio desenvolvimento cognitivo, e que é um grande perigo, porque os estudantes eles precisam ter esse desenvolvimento cognitivo no seu tempo certo, na sua velocidade certa. E à medida que eles perdem, nós perdemos a capacidade de pensar, de criticar, de analisar, que é o que a evolução e que o cérebro nos permitiu até hoje. Alessandra, apesar de um ano e meio, 92% das escolas adotaram, a participação e a orientação dos pais ainda continua tendo peso muito grande. Sim, porque a escola, o tempo que o estudante passa na escola é ali 4 horas, algumas no tempo integral, 6 horas, 8 horas, mas quando ele sai da escola,
Precisa haver continuidade disso. A escola é uma continuidade da família, a família tem que ser uma continuidade da escola. Então, tem que haver coerência no discurso, na prática, na disciplina, com esses sujeitos que estão em fase de desenvolvimento, estão entendendo o que podem e o que não podem. Quem vai fazer isso é o adulto que está com eles, ou na escola, ou na família. Orientação importante para quem nos acompanha, né? Quando eu abri o programa, justamente eu conversava e pedia a participação de quem nos assiste também, porque muitos pais, mas também muitos adolescentes nos acompanham. A gente quer saber como é essa relação na sua casa. Eu me despeço da doutora, mas o espaço está aberto para você participar, porque eu acho que esse é um assunto que pode se passar mais tempo. Sim. Sempre as novidades aparecem. A gente conversava que alguns países que haviam, né, eliminado os livros, como Noruega e outros países, agora estão voltando com esses recursos para a sala de aula. Então, a tecnologia vai estar sempre ali, né? Como uma ferramenta, como um apoio, não como substituição da cognição e da aprendizagem humana. Maravilha. Doutora Alessandra Novak, muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda ao Ver Mais. Eu que agradeço.